pessoal, graça e paz, sejam bem-vindos aí a mais esse momento de doutrina aí da Palavra de Deus. Sejam bem-vindos a todos, é muito bom estar com vocês. A gente estava com um pequeno problema, eu não sabia porque que o Instagram não estava entrando, mas graças a Deus a gente já retomou. Primeiro, uma felicidade estar falando com vocês aí ao vivo, pelas redes sociais da igreja. Nessa live doutrinária a gente vai falar um pouco hoje sobre chamado e ministério e dizer da felicidade, né? E perguntar de vocês aí, interagir, como é que está sendo a semana, como foi a semana, se está tudo certo, vocês estão se sentindo abençoados por Deus aí mais essa semana. Que bom que vocês estão já na live aí, tá bom? Enquanto a gente vai se ajustando aí, já convidar você para abrindo sua Bíblia aí. Nós vamos falar um pouco sobre o chamado e entender o que é o chamado e como a gente vai conseguir tratar esse assunto aí. A gente começou ele no domingo, no bate-papo com a Thalita, falando sobre isso, né? E hoje a gente vai dar sequência. Então, paz a todos aí, irmã Maria Jaime, a Thaisa, Larissa, todos que estão ao vivo aí, Adriano, né? E tem um pessoal que eu não conheço aí, só estou vendo a sigla, mas enfim, sejam todos bem-vindos aí ao grupo. Adriano, né? Amém, Adriano, é isso aí. E todo mundo já nesse mesmo pensamento aí, amém? Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 1, capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 1, nós vamos falar sobre chamado e ministério, né? Entender um pouco do que é o chamado e do que é o ministério. 1 Coríntios capítulo 1 diz assim, eu quero que você abra a sua Bíblia e a gente já vai comentando isso. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e ao irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Coríntio, aos santificados em Jesus Cristo, chamados para ser santos, como todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graças a vós outros e paz da parte do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes da gente continuar, eu quero convidar você a curvar a sua cabeça. A gente vai fazer um momento de oração e agradecer a Deus por esse momento, pedir que Ele direcione a nossa mente para esse momento de estudo. Amém? Bom Deus, Pai eterno em graça e misericórdia, o nosso agradecimento a Ti, em nome de Jesus, o Teu Filho, pela oportunidade que nos dá de estar mais uma vez juntos através das redes sociais. Pai, fala conosco, abre nossa mente, nosso coração, porque não queremos apenas ouvir, mas praticar aquilo que Tu tens para nós. Fala conosco, fica conosco, eu te peço isso no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém. Então, pessoal, nós vamos falar um pouco sobre chamado e sobre ministério. O que é ser chamado e o que é uma ação ministerial ou um envolvimento ministerial. Primeiro, a gente vai para a origem das duas palavras, né?
chamado e ministério, para a gente entender bem a diferença entre elas e depois comentar o que cada uma, como cada uma se relaciona. Primeiro, a palavra chamado, né? Essa forma de expressar, que o apóstolo Paulo é quem mais usa essa forma de expressar, se relaciona a esse alerta, a uma evocação a uma tarefa que deva ser feita, né? Então, esse chamamento, essa demanda que vem de Deus em nossa direção para a realização de uma determinada tarefa. Isso é chamado, né? E isso fica claro, Jesus falou em vários momentos nisso, dessa forma, e eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês aí, também, lá no Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, Mateus 28, 16 a 20. Vamos abrir lá, Mateus 28, 16 a 20. Mateus 28, 16 a 20. É no finalzinho do livro de Mateus. Jesus, após passar algum tempo com os discípulos, durante aquele período na terra, ele, antes de ser arrebatado aos céus, ele deixa um grande chamamento a uma determinada tarefa, uma determinada função. E é dentro desse chamamento, desse alerta que Cristo faz, que está o nosso chamado. E é importante que todos nós entendamos que fomos chamados. Como disse o Adriano aí, muitos são chamados. De fato, a palavra todos que servem a Cristo receberam esse chamado, receberam esse chamamento, essa ordem para fazer algo. E é sobre isso que a gente vai falar. Mateus 28, a partir de 16, diz assim: Então seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se deles, dizendo: Toda autoridade me foi dada nos céus e da terra. Ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar a todas essas coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, antes da gente falar de chamado, antes da gente chamar dessa convocação, é importante a gente falar da autoridade da pessoa que nos convoca, porque essa palavra convocação, ela está atrelada ao comando que um indivíduo de autoridade superior à nossa faz em nossa direção. Então, quando alguém é chamado, quando alguém recebe uma ordem, só se recebe ordem de quem está acima de você. E é importante que a gente entenda que o chamado é uma ordem a uma realização da tarefa. É como o Adriano colocou há pouco, muitos são chamados, ou seja, muitos receberam essa ordem, muitos receberam essa tarefa. Que tarefa é essa, pastor? Exatamente a que está descrita, e ela é descrita na Bíblia como a grande comissão. Ela é descrita na Bíblia como um chamamento, uma missão que é nos dada. Isso é o nosso chamado. Esse chamamento é nada mais do que a ordem ou a ordenança que recebemos de alguém que tem autoridade reconhecida sobre nós para realizar algo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Pastora Tati chega com Áquila: olha, Áquila, amanhã você tem que arrumar a garagem aí de casa. Quer dizer, sabendo que a Tati tem sobre o Áquila autoridade, o Áquila obedece e organiza a garagem. E é mais ou menos assim.
né? Se a dona Guêsaga chega aqui em casa, olha, amanhã eu preciso que seja resolvido isso, então a gente entra e realiza, porque reconhece que existe uma autoridade sobre nós. Então essa que é a ideia da autoridade, né? Antes, é claro, Tati, que Jesus é a autoridade maior, isso é verdade, sem dúvida, mas para a gente entender que o chamado ele está atrelado à autoridade. Bem-vindo, pastor Abel, Deus te abençoe. A autoridade, o chamado está atrelado ao reconhecimento da autoridade de um indivíduo sobre nós e a obediência dessa ordem que recebemos desse indivíduo que está sobre nós. Então isso fica claro quando Jesus começa o seu discurso dizendo assim, à medida que ele se aproxima dos discípulos, a primeira coisa que ele fala, olha, toda autoridade me foi dada. Jesus, após ter vencido a morte, Jesus, após de ter ressuscitado ao terceiro dia e ter resgatado das mãos de Satanás a chave da morte e do inferno, ele ganha a autoridade para nos ordenar. Ele ganha a autoridade para nos dar a ordem. E é exatamente essa ordem, é esse chamamento que define o que todos nós, discípulos de Cristo, temos. Todos nós somos chamados ao obedecer a ordem de Cristo de disseminar os seus ensinos, os seus ensinamentos, a sua forma de vida e a forma de enxergar o mundo. Então, Jesus dá a todo aquele que segue a ele uma ordem. Vão, façam. Ide, vão por todo mundo, façam discípulos, repliquem aquilo que eu transferi a vocês. Aquela informação que veio, que foi dada a vocês, repliquem a outras, ou seja, façam com que outros recebam a mesma informação que vocês receberam, e não só transfiram essa informação, mas façam com que ela seja inserida na vida e no contexto de cada um daqueles que passem a seguir aquilo que eu falei a vocês. Então, esse é o chamado de todos. Todos nós fomos chamados, quando resolvemos entregar a nossa vida a Cristo, fomos chamados. Então, somos chamados para uma determinada tarefa. Qual tarefa, pastor? Produzir outros discípulos, falar do Evangelho. Essa é a nossa tarefa principal. Todos nós fomos chamados para essa tarefa. Assim como todos nós fomos chamados a cercar a mesa do Senhor, por exemplo, e lembrar do seu sacrifício por nós. Todos nós fomos chamados a isso. Recebemos essa ordem. Jesus vai dizer assim mesmo, olha, todas as vezes que vocês beberem em meu nome, fazei isso, que forem comer e beber esse fruto, e esse o fruto da vide, esse pão, façam isso em memória de mim. Ou seja, é uma ordem, é um chamado à execução de algo importante que Jesus considera importante para que eu e você sigamos. Então, o chamado é isso. O chamado é ter a consciência, ganhar a consciência de que recebemos de alguém superior a nós um comando, uma vontade, uma tarefa a ser feita. Eu citei aí o chamado ao levar o Evangelho a toda criatura, citei aí o chamado para realizarmos a ceia do Senhor, né? Tem outro chamado importante que Jesus disse, olha, vocês vão em meu nome batizando, tá aí, ó, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um outro chamado, fomos chamados para isso, chamados para ir buscar e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
ordem direta, dada a Deus por nós. Isso é um chamado para todos. Para todos. Para mim, para você, para a pastora Tati, pastor Abel, pastor Áquila, pastor Clodoaldo, pastora Beth. Eu vou aproveitar aqui a oportunidade para mandar um grande abraço aos nossos pastores, pastor Clodoaldo, pastora Beth, pastores queridos, amados, que a gente ama muito e aprende a orar e a viver, a falar dessa maravilhosa fé que é viver essa fé maravilhosa que recebemos do nosso Deus. O Adriano colocou um negócio: primeiro vinde a mim, depois o ide. Isso é sem dúvida. Não dá para você receber uma ordem de quem você não segue, né? Então o primeiro ponto é exatamente esse, é aceitar a Cristo, reconhecer a sua autoridade, depois reconhecer o seu chamamento às tarefas que ele nos dá. Então, ponto 1, aceitar a Jesus e reconhecer sua autoridade, porque a gente só obedece chamado, a gente só obedece ordem de quem a gente reconhece a autoridade. Muitas pessoas têm dificuldade de obedecer ao chamado de Cristo exatamente porque não reconhecem a autoridade de Cristo sobre sua vida. E isso é muito sério, né? Dizer que é crente, mas não reconhecer a autoridade de Deus sobre a nossa vida. Porque se ele tem autoridade, se ele tem poder sobre nós, então nós devemos obedecê-lo, obedecer tudo que ele pede para ser feito. Então, repetindo, esse chamamento à realização da tarefa e essa consciência só é possível se a gente entrega a vida a Ele. Se a gente não entrega a vida a Cristo, se não entrega a vida ao controle dele, a gente nunca vai conseguir obedecer aquilo que Ele pede para ser obedecido. Por isso algumas pessoas têm tanta dificuldade na vida e no caminhar cristão, têm tanta dificuldade de se permanecer na igreja, têm tanta dificuldade de permanecer ligado ao corpo de Cristo, porque tem dificuldade de receber e de perceber a autoridade de Cristo sobre ele. De forma que ele se percebe essa autoridade, se percebe esse poder desse Cristo sobre ele não vai ter dificuldade de perceber o seu chamado. Agora, se ele não consegue perceber, se a pessoa de Cristo é muito distante dele, se ele não consegue se aproximar devidamente da pessoa de Cristo, entender o sacrifício que Cristo fez e a importância dele, aí realmente vai ficando complicado de compreender o chamado. Mas compreender o chamado passa pela percepção da autoridade de Deus sobre nós. Deus é superior a nós, e é claro isso quando Jesus fala na grande comissão. Olha, a primeira coisa que Jesus fala antes de dar é isso: olha, toda a autoridade me foi dada, ou seja, obedeçam, porque a autoridade foi dada a mim. Eu sou a referência que vocês devem obedecer. Eu sou a referência que vocês devem seguir. Eu sou. Jesus está, quando ele diz isso, olha, eu vou. Jesus se chancela, né? Ele diz, olha, eu sou a autoridade constituída por Deus, e agora eu vou falar a vocês. E aí ele manda, ele chama, e isso que é o chamado. O nosso chamado vem de Cristo, logo eu e você fomos chamados. Eu não sei se você pode repetir onde você está isso, mas se você puder, verbaliza, diga: eu fui chamado por Cristo. Pode dizer: eu fui chamado por Cristo. Eu fui chamado por Cristo. Ou seja, você recebeu esse chamado. Você recebeu de Deus um chamamento, uma ordem a fazer. Uma ordem de realizar um trabalho. Levar esse evangelho a toda criatura. E levando esse evangelho, vamos fazer discípulos. A gente leva o evangelho e faz discípulos. Fazendo esses discípulos, ou seja, replicando aquilo que eu sou, eu transfiro aquele Cristo que está em mim, e dessa forma eu cumpro aquilo para o qual Cristo me chamou.
levar o Evangelho, fazer discípulos, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, relembrar o sacrifício de Cristo através da ceia do Senhor, são todos chamamentos. Amém, é isso aí. São todos chamamentos de Cristo à nossa vida. Fomos chamados para fazer algo. Então isso é o chamado. O chamado está atrelado à vontade de Deus em nossa direção e à nossa percepção do que nós devemos fazer. Veja, não adianta eu dizer, por exemplo, para Tati assim: Tati, por favor, varre a entrada da igreja, porque a igreja está com muita areia por causa da chuva que trouxe muita areia. Se a Tati não percebe que o piso realmente está sujo, que pode causar um acidente. Não adianta nada, por exemplo, a gente dar uma ordem, você dá uma ordem, por exemplo, ou um pedido ao teu filho, por exemplo, dizendo ao teu filho: olha, limpa ali o banheiro, ou faz aquela determinada tarefa. Se ele não percebe, se ele não entende a real importância daquilo que ele vai fazer. Então, a percepção do chamado é tão importante quanto o fato de termos sido chamados. A gente tem que perceber isso. Olha, Cristo conta comigo para que eu leve esse evangelho a toda criatura, para que eu batize e discipule as pessoas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que eu faça isso através de ensinamento, que eu perceba que durante a ceia, por exemplo, eu estou cumprindo algo que Jesus me mandou. Se eu não percebo isso, eu não consigo fazer. Então, chamados todos somos, todos fomos chamados. E aí a gente pode sair daqui com um conceito, né? Diz: irmãos, vamos fazer uma determinada tarefa. Irmão, não, eu não fui chamado, irmão. Eu não fui chamado para isso, eu não fui chamado para aquilo. Querido, todos nós fomos chamados, e Cristo, quando chama a todos. Cito aqui aquele trecho que o Adriano citou há pouco: muitos são chamados. Ele diz: eu chamo a todos. Olha, está todo mundo aqui, eu quero chamar todos vocês para irem fazer discípulos, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles tudo que eu passei para vocês. Esse é o chamado para todo mundo. Ok, agora alguns serão escolhidos mediante a forma como se percebem nesse chamado. Isso é verdade. Deus, ao olhar para mim e para você, Ele reagirá a cada um de acordo com da forma como nós nos percebemos no nosso ministério. Eu conheço pessoas, por exemplo, que dizem: meu chamado, com relação ao seu chamado, o meu chamado, eu estou esperando Deus me chamar, e a pessoa pode esperar a vida inteira Deus chamar, porque o que faltou na realidade não foi Deus chamar, foi a percepção dele ao chamado de Cristo. O que está faltando não é Deus chamar, porque Deus já chamou. O que está faltando é ele se perceber, para que nessa percepção ele seja escolhido para uma tarefa especial. E aí agora a gente vai falar um pouco sobre como fazer isso, né? Como fazer isso? Essa coisa de ministério, o nome ministério, ele está atrelado. Paulo usa essa nomenclatura, né? Outros apóstolos usam, Pedro usa essa nomenclatura, o próprio João usa essa nomenclatura, né? O que é ministério? Bem, o ministério está atrelado à minha habilidade, à minha vocação, dentro de algo que eu naturalmente tenho. Bem, o chamamento é para todos. Todos foram chamados. Todos aqueles que aceitaram a Cristo fomos chamados. Todos. Agora, como vamos realizar isso? Fomos chamados para levar esse evangelho a toda a criatura, fazendo discípulos. Como? Aí entra a grande questão. Cada um de nós recebeu de Deus dons, habilidades, recebeu de Deus determinadas
habilidades, a palavra é essa, para realizar tarefas. Por exemplo, alguns de nós têm habilidades para tratar e conversar com crianças. Crianças percebem melhor uma forma de linguagem, uma forma de conversa, uma forma de interação. Outros têm mais habilidade para falar com a juventude, outros têm mais habilidade para falar com a maturidade, outros têm mais habilidades para expressar esse amor e esse cuidado e essa boa nova vinda de Deus, do Evangelho, através das ações sociais. Ou seja, cada um de nós tem uma habilidade. Cada um de nós tem uma capacidade de interação, de criatividade, e é dentro dessa capacidade que se desenvolverão a forma que vai se desenvolver a forma como nós vamos realizar e fazer cumprir o chamado de Deus na nossa vida. Ministério é isso. O que hoje nós chamamos de ministério, a Igreja Católica, por exemplo, já chamou de diaconia, né? O que é diaconia? É a forma como eu vou realizar o meu chamado, né? A diaconia pastoral, por exemplo, eu vou realizar o meu ministério pastoreando, ou seja, cuidando de pessoas. Ou eu vou realizar o meu ministério cantando, eu vou levar o Evangelho de Cristo cantando, como faz muito muito belamente, com muita propriedade, o nosso maestro Adriano e todos os coristas do Coral Novo Cântico, por exemplo, né, que exercem o seu chamado dentro do ministério de canto, ou seja, dentro daquela função, daquela habilidade artística do cantar, do lúdico, ele desenvolve o chamado que ele recebeu de Deus. Aí outros, por exemplo, como eu citei, como a pastora Érica, que tem habilidades em transferir conhecimento e habilidades às crianças, por exemplo, que tem uma habilidade, uma facilidade de se comunicar com as crianças. Ela transfere esse evangelho, essa boa nova, que é o chamado, através das suas habilidades que ela tem pessoalmente para o ministério infantil, ou para o conjunto de crianças, ou para a reunião de crianças da igreja, como a gente quer chamar. Então, o ministério, enquanto o chamado é para todos, o ministério vai determinar a forma como esse chamado vai ser feito. E aonde eu me encaixo? Isso é que é importante, eu acho que a gente falar, é que dentro dos grandes os ministérios, dentro dessas ramificações de possibilidades de propagação ou da execução desse chamado que existem na igreja, a gente pode escolher de acordo com as nossas habilidades. Vou dar um exemplo. Desde muito novo, eu sempre me envolvi com juventude, então foi natural para mim ter uma facilidade de me comunicar com a juventude. Então, às vezes em que eu tratei e desenvolvi o meu ministério junto com a juventude eu consegui fazer o meu ministério andar, porque a minha vocação é essa. Eu sempre, há mais de 20 anos, convivo com a área de sala de aula, dando aula, inclusive estou reaprendendo a dar aula através das redes sociais, que não era algo comum que eu fazia, né? Mas a minha habilidade em educação profissional para jovens e adultos, ela veio para dentro do meu ministério e eu acabei fortalecendo a minha forma de ensinar e de propagar esse evangelho dentro exatamente das minhas habilidades, daquilo que eu tenho mais facilidade de fazer. Por exemplo, eu já teria um pouco de dificuldade de desenvolver, por exemplo, ministérios na terceira idade. A minha língua, o meu linguajar, talvez não alcançasse a ministração e a mente para a compreensão da ministração das pessoas da terceira idade. Às vezes a forma de eu falar não ficaria desconfortável. Eu lembro inclusive citar aí, né, eu lembro de uma vez eu pregando, e a forma de eu pregar, e eu falava muito enérgico. O Modesto terminou o culto logo, isso já há alguns anos atrás. O Modesto me procurou: mas Franzé, você fala muito rápido e você dá determinados exemplos, eu não consigo entender, na minha cabeça a pregação tem que ser algo mais formal. E aí eu lembro bem do Modesto dizendo isso, e a gente conversando, e eu dizia: Modesto, é a forma como
eu falo, como eu me comunico, é como eu me comunico em casa, como eu me comunico no meu trabalho, nos lugares onde eu estou. É a mesma característica que segue para o meu ministério, que segue para essa parte do corpo aonde eu me encontro. De forma que a gente vai para começar a estudar isso, a gente entende, tem um trecho de Paulo muito interessante, que ele cita isso como se os ministérios fossem como partes do corpo, sobre o qual o todo está ligado sobre a cabeça que é Cristo. E ele vai dizer que a igreja é o corpo de Cristo, dizendo que cada um de nós tem peculiaridades. Aí ele vai falar, olha, um dedo não é igual a outro dedo, que não é igual essa falange da minha mão, a impressão da falange da minha mão é diferente dessa falange da minha mão, né? Inclusive está meio baqueada aí do trabalho do dia a dia, que é diferente, por exemplo, do meu nariz, que é diferente da minha orelha, que é diferente do meu antebraço. São partes diferentes do mesmo corpo. São partes diferentes do mesmo corpo. E aí entra a compreensão do ministério. O corpo é um. Temos que realizar uma tarefa que vem lá do chamado. Mas aonde, em que parte do corpo eu me encaixo? É o que Paulo vai dizer. Todos nós somos corpo. A mão é o corpo, o braço é o corpo, o olho é o corpo, a boca é o corpo, a orelha é o corpo. Ou seja, independente de onde nós estamos, nós somos corpo. Se eu desenvolvo o meu ministério dentro do ministério pastoral, eu estou na parte do corpo que cuida de pastoreamento. Se eu desenvolvo a minha tarefa dentro da música, eu estou na parte do corpo que cuida da música, que trata da música. Se eu estou dentro da ação social, eu estou na parte do corpo que cuida da ação social. De forma que nesses ministérios, todos nós somos interligados. E eu já ministrei alguma vez na igreja sobre isso, e eu vou repetir. Por exemplo, o dedo está interligado, essa falange do dedo está interligada a esse pequeno osso, que está interligado a esse pequeno osso, que está interligado à mão, que está interligado ao pulso, que está interligado ao antebraço, que está ligado ao braço, que está ligado ao ombro. Ou seja, a nossa vida, as nossas habilidades devidamente ajustadas nesse corpo são interligadas pela presença do Espírito Santo, que é essa cola que nos junta e faz com que o ministério seja completado. Exatamente, Maria Jaime, exatamente, né? O pé, por não ser mão, não será corpo. Então, o pé, exatamente. Somos todos interligados. E aí a importância da gente entender essa questão ministerial, né? Ministério só é ministério se funcionar como corpo interligar. Ou seja, o ministério pastoral completa o ministério de música, que completa o ministério infantil, que completa o ministério de crianças, que completa o ministério pastoral, que completa o ministério de ação social, que completa o ministério de intercessão, que completa o ministério de diaconia, dos diáconos, que completa o ministério da família, que completa o ministério, e um completa o outro. Todos eles interligados fazem um corpo. E aí a importância da gente entender aonde nós vamos nos localizar dentro desse corpo. Qual é a sua parte nesse corpo? Em que ministério você se encaixa? O que você gosta de fazer? Porque o nosso ministério será desenvolvido de acordo com as habilidades naturais que nós temos. Certamente, Deus não me colocaria para ser, ou poderia, para me colocar, ele tem que me preparar, por exemplo, para ser, ministro de louvor. Eu tenho chamado para ministração da palavra. Para eu ser um ministro de louvor, Deus teria que me preparar e trabalhar em mim uma outra função, uma outra característica que agora eu não tenho.
E é importante que a gente fale disso, né? Então a gente precisa se encontrar. E de repente um indivíduo tem uma extrema habilidade com a canção, uma extrema habilidade com a música, mas aí quando ele vai ministrar a palavra não flui da mesma forma como a canção flui. Então é importante que a gente compreenda aonde nós estamos e aonde nós somos fortes, porque aí o nosso ministério será mais forte. Aonde você tem mais habilidade, aí o seu ministério andará com mais velocidade, andará e o reino será mais amplamente alcançado. Né? E aí fica uma observação para a liderança, para nós que somos líderes da igreja, e observar isso. Né? De repente você está ali dentro de uma... É verdade, uma Maria Jaime disse aqui, por isso quem aceita Jesus tem logo que buscar as suas habilidades. Isso é verdade, isso é primordial. Né? Primeiro que quem aceita Jesus tem que compreender o seu chamado e percebê-lo. Né? A gente tem que fazer a pessoa que aceita Jesus perceber que ele foi chamado para uma tarefa. A gente tem que fazer as pessoas que aceitam Jesus perceberem que Deus tem imediatamente, na hora que ele aceita Jesus, ele já recebe uma ordem. Essa ordem terá que ser trabalhada, a experiência terá que ser aprimorada, sim, mas essa ordem vem de forma imediata. E percebendo essas características, se alojar e se envolver em uma parte do corpo, em uma parte desse de que nós chamamos de ministério, né? Que a gente precisa perceber e precisa encontrar o ponto de inflexão. Eu lembrando de algo que aconteceu aí na igreja, eu lembro que quando o coral começou, com o Adriano aí aproximadamente 10 anos atrás, 10 anos, né, Adriano? 10 anos, eu acho que foi 10 anos, aí o Novo Canto faz esse ano 10 anos. Nós éramos, na primeira formação, o Adriano que é essa enciclopédia aí da história do coral, nós éramos quase 60, 70 pessoas, né? E a gente fez um grande coro, nós éramos vários coristas cantando com o Coral Novo Canto. 10 anos, exato, 10 anos. Então, à medida em que o tempo foi passando, alguns coristas voltaram aos seus ministérios e outros ficaram. Aqueles que têm talento para lidar com o canto de coro, o canto a 4 vozes, foram ficando e formando, e hoje o Coral Novo Canto com essa maravilha que alcança a nossa vida, nosso coração. E eu quero abrir aqui um parêntese, parabenizar o Adriano pelo trabalho que ele fez numa live ou foi um vídeo que cada um cantava da sua casa e foi montado um vídeo, ficou muito bom, ficou muito legal. A gente vê como o Coro Novo Cântico ministerialmente tem crescido e desenvolvido a sua tarefa, a sua ordenança, o seu chamado de pregar o Evangelho a toda a criatura através da canção. E fica aí o parabéns a esse ministério, o Ministério de Música da Igreja, através do Coral Novo Cântico. Então, chamado e ministério é isso aí, pessoal. Chamado está relacionado a uma ordenança recebida de Deus. Todos nós recebemos uma ordenança de fazermos discípulos, de ensinar, de pregar o Evangelho, de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? de mostrar a ceia como uma forma de lembrarmos da atitude de Cristo em nossa direção, e dentro dessa percepção buscarmos uma parte do corpo onde a gente se encontra, né? Recentemente a gente teve um grupo de jovens na igreja que deram suporte para que os cultos online acontecessem através do YouTube, enfim, um conjunto aí de 4 ou 5 jovens que estavam em todos os cultos ali, firmes na igreja, fazendo com que as lives acontecessem
e a gente conseguisse manter a palavra de Deus chegando no coração de todos. Então, um ministério, uma parte do corpo que na hora que mais precisou se mostrou. Na hora que essa parte do corpo foi demandada, ela apareceu. Era uma habilidade que alguns jovens da igreja possuíam, mas a gente quase nunca usava a habilidade. Por quê? Porque a gente não tinha essa necessidade ou essa visão de que a gente deveria pregar através das mídias sociais, deveria usar as mídias sociais para propagar a palavra de Deus de forma ampla como igreja, oficialmente através da igreja. E de repente, durante um momento de necessidade, esse grupo se levanta, e eu lembro bem da época da Tati ali agoniada junto com a Áquila e eu, a gente tentando fazer vídeos, o pastor Marcos, o pastor Paulo, para manter a alimentação espiritual de vocês, e era uma preocupação, e de repente Deus desperta, olha, está aqui, eles têm habilidade, e é um exemplo de ministério de telecomunicações, Ministério de Comunicações Sociais, Então, se levanta aí um grupo de jovens com um Ministério de Comunicação Social que começa a ajudar o Ministério Pastoral a pregar o Evangelho. Isso é um outro exemplo de ministério. Ou seja, eu preciso me encontrar. Eu preciso saber em que parte do corpo eu vou entrar para fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Porque chamado todos nós fomos e somos. Todo dia Deus nos chama a isso. Você não pode chegar e dizer assim, eu não tenho chamado. Não, de absoluto, você não pode dizer isso. Porque se você não tem chamado, você não tem parte com o Deus que te resgatou. Porque se Deus te resgatou, Ele te chamou. Se Ele te resgatou, Ele te chamou. Então você nunca pode dizer, eu não tenho chamado. Deus não me chamou. Ou Deus me chamou para ficar no banco. Não existe esse chamado na Bíblia. Eu não vi ainda. Se de repente pastora Tati, pastor Paulo, pastor Áquila, que estão na live aí, tem alguma parte da Bíblia que encontrou assim, Deus me chamou e eis que tenho chamado vocês para ficarem sentados. Não tem isso. Na Bíblia não tem isso. Quando somos chamados à tarefa de pregar, ensinar, batizar, lembrar dos feitos de Cristo. Todo ser que se chega a Deus e entrega a Ele a sua vida tem esse chamado. Todos. Não existirá um que se achegou a Deus, entregou sua vida a Ele e não foi chamado por Ele. Então você foi chamado, tenha certeza que Deus te chama todo dia, você precisa atentar a esse chamado e aceitar esse chamado. Então, atentar e aceitar os chamados são primordiais para você compreender aonde você vai desenvolvê-lo. Porque aonde você for desenvolver, aí estará o teu ministério. Aonde você desenvolver o seu chamado, aí estará o seu ministério. Aonde você desenvolver o seu chamado, aí estará o ministério de Deus para a sua vida. Agora que você foi chamado, isso eu não tenho dúvida. Como você vai fazer isso? Agora você tem que buscar com Deus, dentro das suas habilidades, dentro dos atributos que você tem naturalmente, e você os tem. Certamente você os tem. Certamente você os tem. O pastor Abel está dizendo aí, todos os jovens têm essa missão, sem dúvida, todos nós temos essa missão de realizar aquilo que Cristo nos mandou. Esse é o nosso chamado. Que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, nos abençoe, nos guarde. Nós já estamos aí com 40 minutos, eu não vou me estender mais. Isso é a primeira das ministrações. A gente está numa sequência de ministrações sobre chamado e ministério, e aí a gente vai entender nas próximas lives o que é o ministério de música, o que é o ministério pastoral, o que é o ministério missionário, o que é o ministério de ação social, o que é o ministério de comunicação social, o que é o ministério com criança, o que é o ministério com crianças, juniores, jovens e adultos, o que é cada parte desse corpo. Eu creio que ao longo desse
desse ciclo de palestras, desse ciclo de palavras, a gente vai encontrar algo que a gente se identifique. E é importante que você se identifique. É importante que você, eu não sei quem foi que comentou lá no chat lá em cima, que uma vez aceitando Jesus, acho que foi a irmã Maria Jaime que falou, que uma vez aceitando Jesus a gente precisa se encontrar. E no que a gente vai fazer? A gente precisa se dedicar a algo, né? De repente você foi chamado para orar a Deus por outras pessoas, ministério de intercessão. Você gosta de orar, você gosta de passar tempo na presença do Senhor, de joelhos dobrados, falando com Ele, então você será um excelente intercessor, né? De repente, eu, por exemplo, tenho alguns exemplos dentro de casa. Meu pai, por exemplo, ele ora, hoje está meio dodói, está um pouquinho doente, eu quero até aproveitar esse momento para pedir oração pela vida do meu pai, né? Mas ele é um homem que desenvolveu uma cultura de oração permanente, né? Então orava muito e sempre. Então, ele, além de desenvolver bem o ministério pastoral, ele tinha um ministério de intercessão, ele ora por todos. Então, é um outro exemplo, uma outra parte importante do corpo, a oração, apresentar as pessoas a Deus através da oração. Então, nós vamos falar de vários ministérios ao longo dessa série, e eu peço que você fique atento nos próximos cultos, nas próximas lives doutrinárias. Tenta se encontrar. Eu acho que a pastora Tati deve chamar aí os líderes de cada ministério para falar um pouco nas próximas lives, o que é os ministérios que eles representam, como funciona, a forma de trabalho, o que cada um faz, como faz, de que forma faz, e aí dessa forma a gente entende um pouco do corpo ministerial da igreja. Mas sem dúvida, todos nós fomos chamados. Deus abençoe a vida de vocês, Deus guarde a vida de vocês em tudo, prospere, dê paz, que esse restante de semana seja abençoado. É o meu pedido a Deus para a vida de todos vocês. Deus abençoe, um grande abraço. Vou fazer um momento de oração agora e entregar a vida de todos nós e vou encerrar a live. Deus Pai, maravilhoso e querido Senhor da nossa vida, nós te agradecemos pelo momento que estivemos aqui, entendendo um pouco sobre chamado e sobre ministério. Ao longo dessa série de quartas-feiras que vamos estudar um pouco sobre chamado e ministério, nós queremos dizer que entendemos e compreendemos o chamamento ao realizar da tua tarefa. Todos nós compreendemos isso e queremos, Senhor, fazer o melhor dentro daquilo que tu nos chamou a fazer. Queremos também dizer, Senhor, que as nossas habilidades estão à tua disposição para que tu as use conforme o teu querer. Usa-nos conforme a tua vontade, que nossas habilidades possam ser colocadas dentro dos ministérios distribuídos na igreja e possamos fazer com dedicação e zelo frutificar o chamado que fizeste ao nosso coração. Pai bendito, nós te agradecemos por esse momento, nós te agradecemos por esse espaço de tempo que dedicamos a ti, te agradecemos profundamente. Muito obrigado, Senhor, pelos momentos que passamos contigo, ouvindo da tua palavra. Peço agora pela vida de cada um daqueles que estiveram conosco nessa live, abençoa suas vidas, suas saúdes, suas famílias, seus ministérios, Senhor, que Deus, Senhor, tu possas abençoar, que tu continues abençoando a vida de cada um. Nós falamos isso no nome santo do teu Filho Jesus Cristo. E nós te agradecemos mais uma vez pelo dia e já te pedimos pela noite que já se encaminha para o fim, te agradecendo pelo dia. Dá-nos uma noite de paz, um sono tranquilo e reparador. Nós te pedimos isso para todos os que estão nos ouvindo e aqueles que não estão nos ouvindo agora, mas vão nos ouvir pelas mídias sociais. Abençoa, Senhor, a vida de cada um. Nós te pedimos isso, mais uma vez, no nome santo do teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Deus abençoe a vida de vocês em tudo. Um grande abraço, um forte abraço ao Adriano, à Tati, a Maria Jaime, ao Moisés, a todos que estavam aí na live, a irmã Maria, né? Que Deus abençoe a vida de vocês em tudo. Muito bom
ter falado com vocês. Uma honra, sempre uma honra, falar à Igreja Batista Missionária. Agradecer aos meus pastores, Elizabeth, pastor Clodoaldo. Um grande abraço aos meus amigos, pastora Abel, pastora Érica, pastor Áquila, pastora Tati, todos que nos ouviram. Deus abençoe a vida de vocês e que Deus fique conosco, desenvolvendo o nosso ministério, porque todos nós percebemos o nosso chamado. Deus abençoe a vida de vocês. Amém.